Vai começar. Muito bom dia a todos que estão aqui conosco, participando de mais um café da manhã da ADCE São Paulo, Uniapac ADCE São Paulo. Estamos falando aqui de São Paulo, hoje, dia 26 de abril de 2023. Temos o prazer de receber o nosso querido Jorge Nishimura, e uma honra tê-lo aqui conosco, viu, Jorge? Muito obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar aí os seus conhecimentos, e peço que o Adalberto dê as boas-vindas, é o presidente da ADCE São Paulo, Uniapac ADCE São Paulo. Bom dia, Adalberto, por favor, dê as boas-vindas. Obrigado, Gigi. Bom dia, Jorge. Jorge, muito grato por estar aqui conosco. É uma satisfação imensa, enorme gratidão por estar aqui. Queremos agradecer também o Urico Barini. O Urico sempre comenta da Jato e da importância dessa empresa na região de Pompeia. Então, assim, a nossa gratidão por estar aqui presente conosco, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. A parte da tecnologia favorece, mas nem sempre a gente dá conta dela, né, Adalberto? Nós, assim, que somos mais jovens, né? Então, às vezes a gente tem uma dificuldade em ajustar, né, a tecnologia. O Padre Valdeir, vocês não sei se estão acompanhando, nós estamos tendo a Assembleia da CNBB, né, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, e o Padre Valdeir está indo lá prestigiar e participar da Assembleia. Então, está a caminho, tem a impressão que ele não conseguirá acessar aqui para dar a bênção, mas somos todos aí abençoados. Hoje, o Evangelho de hoje nos fala da importância, né, de nós aceitarmos essa atração que Jesus nos faz, que nos conclama, né? E acreditar que ele realmente é o pão da vida e que quem for a ele não vai ter fome, né? Porque é um pão diferenciado, é um pão espiritual, e é isso que nos abastece, a nossa fé. Então, acreditando nisso, vamos iniciar. O Jorge, eu já comentei com ele que eu não tenho, assim, não é que eu não tenho, eu acho que quando nós temos a pessoa conosco, não faz sentido a gente ficar falando sobre o currículo, porque nós temos o currículo ao vivo, né? Então não justifica ficar lendo, porque o papel aceita tudo, né? Então a gente tem aqui a presença, o currículo ao vivo, e o Jorge vai nos falar sobre empresa familiar com famílias fortes. Ô, Jorge, eu vou te dizer que a gente atravessou aqui o oceano e nós temos famílias fortes do outro lado nos assistindo. O José Roquete, o nosso muito querido amigo, uma família empresária também. Temos aqui também a família Irota nos assistindo, a família Azamar. Então, temos várias famílias empresárias aqui participando desse café da manhã. E acho que é muito importante a gente compartilhar as boas práticas, né, Jorge? Então, vamos lá que você nos compartilhe aí a função e a importância das empresas familiares no meio empresarial. Bom dia, Jorge. Muito bom dia, muito feliz de estar com vocês, né? Na Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Tenho ultimamente pensado quão valioso realmente são os conhecimentos que a gente recebe, a prática que a gente recebe do cristianismo, né? E eu acho que o mundo hoje carece tanto de princípios e valores. E quando eu olho a nossa empresa, assim, sobre o ponto de vista de sucesso, porque ela se alicerçou ao longo dos seus 75 anos de existência sobre princípios cristãos, né? E isso nos tem trazido até aqui, né? Então, é um prazer estar nesse grupo e poder compartilhar um pouco. Eu não sou professor, eu vou fazer compartilhamento de experiências, tá bom?
Deixa eu fazer uma breve apresentação, né, de quem eu sou. Alguns me conhecem, talvez outros não. Eu sou acionista e conselheiro do Grupo Jato, né? Nós somos uma sociedade de cinco núcleos familiares, né? Então, e também sou o filho mais novo dos fundadores, né? Sunji e Chieko Nishimura são os meus pais. Foram eles que criaram, né, a Jato, né? Desde o princípio, desde a base zero. Só para identificar com alguns de vocês, eu sou engenheiro mecânico, né? De engenheiro, como disse, eu já não tenho muita coisa não, mas a minha formação original foi engenharia, né? E eu acho que onde que eu me destaquei profissionalmente foi justamente nas questões de relacionamento familiar. Nós passamos por momentos bastante difíceis de conflitos familiares, né? Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. E também na questão da governança, né? Do Grupo Jato. O Conselho Sociofamiliar, nós iniciamos fortalecendo a questão do Conselho Sociofamiliar e depois a estruturação da governança. Eu tive o privilégio de liderar o processo de implantação da governança no Grupo Jato, e que tem sido muito bom. Eu creio que governança nos ajuda a dar estabilidade, equilíbrio e trazer visão para a organização, né? Então, governança é um tema muito importante hoje. A gente até tem agora, com muita frequência, ouvido sobre o ESG, né? Sobre meio ambiente, sobre social e sobre governança. É interessante como a governança entrou dentro dessa sopa de letrinhas aí, não é? E, de fato, governança tem tudo a ver, porque tem a ver com cabeça, né? Quando a gente fala de governança, a gente fala sobre cabeça, a gente fala sobre direção, não é? Fala sobre tantas outras coisas importantes que a cabeça determina o que o corpo vai fazer, não é? É muito importante. A história da Jato é uma história muito longa, naturalmente eu vou só contar alguns pontos, né? Meu pai chegou aqui em Pompeia em 1938. Meu pai chegou em 32 no Brasil, né? É um jovem imigrante, 21 anos de idade, e veio solteiro, sozinho, e depois encontrou com a minha mãe em 35, se casaram, né? Meu pai veio, no primeiro momento, meu pai foi trabalhar de boia fria nas fazendas de café, porque a economia do Brasil era café, né? Basicamente, o Brasil vivia do café. Então, meu pai foi trabalhar numa fazenda em Botucatu como boia fria e ficou lá por algum período, né? Não sei se 1 ou 2 anos ele trabalhou na fazenda. Depois ele foi se moveu para poder, como jovem, né? Curioso, ele foi até o Rio de Janeiro, trabalhou de caseiro numa mansão de portugueses lá no Rio de Janeiro. Depois ele veio a São Paulo e criou uma pequena oficina junto com alguns amigos para fazer concertos e também eles produziam aquelas embalagens de chá preto, né? Que até hoje ainda o Vale do Ribeira produz chá, né? E naquela época já produzia. E aí meu pai começou junto com os colegas a produzir, só que era muita boca para pouca renda, né? E meu pai já tinha casado, estava difícil de conseguir dinheiro para sustentar a família, então ele tomou uma decisão, a segunda decisão mais radical. Sair do Japão foi uma decisão radical, né? Vir para o Brasil, um país desconhecido, foi uma decisão muito radical, e sair de São Paulo, né? Pegar um trem na Estação da Luz e chegar até o fim da linha, né? Foi a outra decisão assim, meio que arriscada, vamos dizer assim, né? A gente está em Pompeia porque Pompeia era a última estação da estrada de ferro, né? Parava aqui. Meu pai queria ir para bem longe de São Paulo, né? Bem longe de São Paulo era Pompeia naquele tempo, né? E chegando aqui em Pompeia, ele abriu uma oficina de concerto. Meu pai é de formação técnico-mecânico, e ele abriu uma oficina para fazer concertos, né? E ele conta um pouco, né? Contava para a gente um pouco de que nos primeiros 2 anos não tinha muitos clientes, então ele pegava aquelas latas de óleo de caminhão, né? Óleos de motor,
de 1 litro, colocava uma asinha, né, e vendia. Naquela época, ele sobreviveu 2 anos. A sobrevivência, aí a gente pode pensar, realmente era uma sobrevivência de ter comida no prato para comer, né? Foi tempos difíceis, mas ele fez isso, sobreviveu 2 anos, né? A minha mãe registra em formas de poesia tancas, né? Naturalmente é traduzido, não perde a métrica, né? Perde mas minha mãe dizia assim que meu marido disse que não sabia se conseguiria me sustentar, mas não houve nenhum dia que faltasse comida, né? Então, você vê essa relação interessante, né? Quer dizer, o marido estava preocupado de não ter recursos para sustentar a família, mas a minha mãe, do outro lado, falou, olha, nunca faltou comida em casa, né? Isso significa que você percebe que a sobrevivência era a sobrevivência de um prato de comida, gente, não era luxo, né? Era de ter alguma coisa para comer, né? Bom, por 10 anos meu pai trabalhou nessa oficina, né? E ele fez uma coisa muito curiosa nessa oficina. Ele colocou uma placa em frente a essa oficina e ele escreveu nessa oficina, conserta-se tudo, né? Conserta-se tudo. Ele falou, olha, qualquer coisa que aparecer, eu conserto, né? Então, realmente apareceram coisas bem estranhas para consertar, né? Mas ele ia tentando consertar, né? Um dia diz que apareceu um revólver, calibre 22, né? E aí ele não conhecia a arma, né? Ele percebeu que o cão, aquele lugar onde bate na espoleta da bala, né? Estava fora do centro, né? Aí o meu pai tentou consertar isso, mas o revólver 22, ele realmente bate do lado, não bate no centro, né? Então, essas histórias todas ele foi passando, né? Até que em 1948, chegando perto dos anos 48, começou a aparecer máquinas agrícolas para consertar. O que aconteceu depois da guerra, né? Depois da guerra, o comércio internacional cessou. Ninguém mais importava nada, nem máquinas, nem peças, né? Então, o Brasil ficou isolado do mundo nesse período, né? E foi aí que esse isolamento provocou algo muito extraordinário no Brasil, né? Que as pessoas começaram a tentar, já que não tem o produto, já que não tem as peças, as pessoas aqueles que tinham alguma habilidade começaram a tentar fabricar uma máquina ou fabricar uma peça, né? Porque a economia brasileira agrícola precisava continuar funcionando. Então, dentro desse período, meu pai começou a consertar algumas máquinas agrícolas, né? E uma das máquinas que meu pai consertava era a polvilhadeira. A polvilhadeira era um equipamento para aplicação de inseticida em pó, né? Antigamente, a inseticida vinha em forma de pó. E aí ele começou a consertar, até que veio uma provocação de um amigo dele, disse, senhor Nishimura, por que o senhor não faz uma polvilhadeira, uma máquina, né? Mas nessa época meu pai era um mecânico, né? E meu pai, assim, reagiu assim, bom, eu tenho uma pequena oficina, não tenho recurso, não sou fabricante, não sou empresa, né, para fabricar máquinas, né? Mas o meu pai tinha algo extraordinário que é o lado do empreendedorismo dele. Ele era uma pessoa, tinha no sangue o empreendedorismo, a curiosidade de querer aprender e fazer as coisas, né? Então, aquela provocação foi extraordinária, né? Porque a partir daquilo ele começou a pensar, até que ele, então, colocou em prática, né? Improvisando muita coisa, fez a primeira polvilhadeira, né? Para aplicação de inseticidas na cultura de algodão e café. Isso em 1948. Ele fazia as máquinas e ia vender. No fim de semana, pegava o jipim dele e ia sair pelas fazendas tentando vender as máquinas, né? E aí ele conseguiu vender algumas dessas máquinas. As máquinas, de modo geral, por ser feito à mão, né? A gente fala que feita à mão é bom sapato, né? Aquele que encaixa direitinho, mas máquina feita à mão é um diferente do outro e a qualidade vai variando também um com relação ao outro, né? Então, não era uma boa coisa ser assim, né? Mas é uma coisa muito importante
é que meu pai vendia as máquinas quebravam, né? Naturalmente quebravam, e as pessoas traziam, meu pai consertava e devolvia e deixava funcionando. Então, ele começou a criar uma certa fama do meu pai de que a máquina do japonês não é aquelas coisas, não é tão boa não, mas quando a gente precisa dela para funcionar, ela vai funcionar, porque ele vai consertar, não é? Então, aqui surgiu um marketing, que é o marketing da Jata até hoje, que a gente realmente procura atender e não deixar os agricultores assim, vamos dizer, sem suporte, não é? Então, isso passou a ser um marketing. 75 anos depois, ainda somos assim, né? Se a gente precisa realmente atender os nossos clientes dando o suporte que ele necessita, seja pós-venda, né? Para que ele tenha a máquina em condições de uso, né? E assim, então, surgiu a Jato, né? A partir desse equipamento surgiu a Jato, né? A partir de umas simples máquinas, né? E foi muito bom Pompeia, porque Pompeia era a nova fronteira agrícola aqui no Brasil, naquele período, né? Onde que estava a agricultura se desenvolvendo, Pompeia era uma dessas regiões. Então, havia muito movimento. Você sabe que essas novas fronteiras, elas têm uma agitação muito maior, né? Então, meu pai, foi muito bom ele ter chegado a Pompeia. Acho que, creio assim, que falou muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, como é que a Jato é uma empresa desse porte e está numa cidade tão pequena, né? E aí a gente tem que dizer que isso foi uma inspiração, né? Uma revelação, né? Ele falou, é o fim da linha aqui. Nenhuma inspiração, né? É que chegamos lá porque não tinha para onde ir mais, né? Na verdade, não era o fim da linha, era o início da linha, né, o Jorge? Exato. Era o começo de tudo, né? Eu falo que existe aquele filme Os Últimos Dias de Pompeia, né? Aqui a gente vive os primeiros dias de Pompeia, né? E aí o meu pai começou essa empresa e ele liderou essa empresa por 31 anos, né? Desde que ele fundou em 48 até 79, 80, ele esteve à frente dessa empresa. Aí ele passou bastante para o meu irmão Giro, né? E nesse período que meu pai passou o bastão, a empresa já tinha crescido, né? E já estava mais ou menos com 1.000 funcionários naquela época, né? E meu pai estava muito feliz, né? Para quem veio do Japão, meu pai, quando veio do Japão, ele veio por causa da pobreza, né? Quando saiu do Japão é porque também não tinha emprego, né? Lá no Japão. E ele veio para o Brasil com $100 no bolso, né? Os livros lá sobre meu pai diz que ele veio com $100 no bolso e com uma Bíblia debaixo do braço. Que ele veio ele veio através de uma organização, né, cristã que ajudava nesse momento a enviar os imigrantes, os japoneses pobres, né, para os Estados Unidos, e depois começou a vir aqui para a América do Sul também. E meu pai estava finalizando o seu ciclo com 70 anos de idade, ele estava com 70 anos de idade, finalizando o seu ciclo na empresa, trazendo a empresa da base zero, né? Começando do nada até chegar numa empresa de 1.000 funcionários, né? E já reconhecido no mercado aqui no Brasil na agricultura. E ele também, nesse período, culminou também com o lançamento da primeira colhedeira de café do mundo, né? No começo dos anos 70, meu pai também foi desafiado mais uma vez por um secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Paulo da Rocha Camargo, né? Paulo da Rocha Camargo, ele foi e falou com meu pai, senhor Nishimura, eu quero que o senhor desenvolva uma colhedeira de café. O Brasil, naquela época, não existia colheita mecanizada, né? A Jato foi a primeira empresa que fez uma colhedeira de café, a primeira do mundo, né? Então, isso veio e meu pai, outra vez, essa pegada empreendedora, né, visionária, da mesma forma ele respondeu para o secretário, nós somos uma oficina pequena, nós não temos condição de fazer uma máquina desse porte, não é? E meu pai disse, olha, procura aí, São Paulo está cheio de grandes empresas, boas empresas, por que o senhor não procura? E aí o secretário disse, não, senhor Nishimura, eles não vão fazer, você vai fazer, né? E aí o meu pai, então, acolheu esse desafio de fazer a colhedeira e a colhedora de café e fez. E eu falo hoje assim, com humildade, mas
também com alegria de que a colhedora de café determinou o futuro da cafeicultura no Brasil. Hoje o Brasil é o líder, continua sendo líder na produção de café, né? Quase 40% do café produzido no mundo é produzido aqui no Brasil, né? Graças à colhedora, porque se não tivesse colhedora, acho que o Brasil estaria lá com 10%, 15% talvez, né? De mercado mundial de produção. Então, isso foi realmente um desenvolvimento fantástico para o Brasil, né? Ô, Bem, o meu Jorge, irmão Gira... seus irmãos e você participavam sempre das atividades? Como é que foi aí um pouco essa escola de vocês, né, em relação a essa valentia, né, do seu pai? Porque realmente os desafios parece que eram o que moviam, né, que faziam com que ele tivesse mais coragem e mais força para caminhar. Como é que foi passado isso, né? Que vocês têm uma saga da família, né, muito interessante, né? Eu conheço muito, já participei, a gente tenta aprender muito com vocês. Como é que vocês conseguiram perpetuar isso dentro da família? Então, todo o nosso aprendizado foi a mão na massa, né? Meu pai sempre permitiu que a gente entrasse dentro da fábrica, mexesse com as máquinas, ele até estimulava a gente a fazer tudo isso, né? Então, todos nós crescemos num ambiente onde a demanda era muito grande, porque o Brasil vinha num desenvolvimento importante na agrícola, né? Havia muita demanda de equipamentos, e nós crescemos nesse ambiente. Quando foi lançada a colhedeira de café, eu, na realidade, não estava na empresa, por ser o mais novo, né? Eu ainda não estava na empresa, eu estava fazendo um estágio lá na Alemanha, né? Mas o meu irmão Giro, que assumiu a liderança, ele veio desde que, quando ele era basicamente adolescente ainda, ele voltou para Pompeia para ajudar o meu pai. Aliás, é muito curioso essa passagem do meu pai, né? Um dia o meu pai reuniu os filhos, e reuniu com muita seriedade, né? Meu pai, de vez em quando, ele fazia isso, e reunia os filhos e disse, olha, e pegou uma chapa de raio-x de pulmão, mostrou para os filhos, né? E falou, olha, papai não sabe quanto tempo vai viver, né? E não sei se ele fez isso por provocação ou era alguma realidade. Eu acho que tinha um pouco de realidade, porque ele realmente tinha algum problema pulmonar, né? E aí ele mostrou a chapa e disse, olha, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E os filhos eram adolescentes ainda naquele tempo, né? Ainda todos adolescentes. Eu falo, olha, o papai não sabe se quanto tempo vai viver. Eu queria perguntar se vocês querem continuar a empresa ou se vocês não têm interesse de vir e continuar a empresa, né? E aí, então, todos os meus irmãos, né? Eu não estava, era criança ainda, responderam, sim, papai, nós vamos continuar a empresa, né? E esse foi um momento que meu pai, ele disse que foi um dos momentos mais felizes que ele teve, né? Ele disse assim, poxa, aquilo que é o sonho, aquilo que a gente começou a construir vai continuar, né? Então, esse foi um momento interessante, mas nós aprendemos tudo meio na raça, viu? Não teve nenhuma estruturação como nós temos hoje, né? Tem tantas faculdades, tem tantas coisas, tem tantos consultores, né? Naquele tempo era na raça mesmo, né? Nós Então, estamos com um consultor aqui nos assistindo, Rogério Faé, não sei se você conhece, da Uni Consultoria. Nós estamos aqui, tá aqui aproveitando para beber aí da sua fonte. Bom dia, Rogério. O Eurico também é consultor, né? O Eurico também, que, aliás, foi o nosso mediador aqui, né? Que trouxe, Isso. nós já nos conhecemos aqui há muito tempo, inclusive com a Alessandra, lá do Family Business International, e aí a gente vai aproveitando aí para poder aproximar. Obrigada, Jorge. Então, aí o meu irmão Giro acabou assumindo a liderança em 1980, né? E ele liderou por um tempo, depois o outro irmão liderou, depois o outro irmão liderou, nós fomos revezando na liderança até 2019, que nós fizemos uma transição para a terceira geração, né? Por eu ser o mais novo, eu fui o último a ter o bastão na mão, né? Eu corri os últimos, vamos dizer, 20 anos, 18 anos de corrida, de liderança, vamos dizer, liderança da família. Eu já não era mais gestor, né?
mas nos últimos 20 anos eu puxei a liderança carreguei o bastão, né, de liderança da família na empresa, né? E em maio de 2019 nós fizemos, na realidade, a transição para a terceira geração, né? E foi uma transição muito bacana, porque nós preparamos por 15 anos, mais ou menos, nós trabalhamos a preparação da transição. Aqui, então, acho que tem pessoas de empresa familiar, esse tema de sucessão, ela precisa ser trabalhado com muito tempo, né? A gente tem que começar a trabalhar com antecedência, preparando, né? A gente nunca sabe quem vai ser o sucessor, de fato, a não ser quando chegar o tempo certo, né? E agora nós fizemos uma transição da segunda para a terceira, hoje a terceira está à frente dos negócios, né? E nós já começamos agora a preparar a quarta geração, e a quarta geração são novos ainda, eles têm 7 anos, 8 anos, 10 anos, são crianças ainda, não é? Mas nós já disparamos a nossa preparação para a quarta geração, né? Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer que nós fizemos bem feito foi a preparação para a sucessão, a transição, né? Apesar de a gente não ter muita clareza do que é preparar alguém para a transição, nós intencionalmente fomos trabalhando e colocando aquilo que a gente entendia que era relevante, e na preparação nós fizemos isso num ambiente extraordinário, né? Tem um videozinho na internet que mostra um pedaço, né, dessa transição. Foi uma transição muito emocionante, né? Muito tranquila e muito pacífica. Na realidade, não tivemos nenhum solavanco, né? Nenhum momento turbulento nesse período. Bem, 2022... Com muita simbologia, né, Jorge? Acho que uma coisa assim que vocês utilizam muito essa simbologia para poder atrair as novas gerações e tudo mais, não é? A gente aprendeu a usar formalizar alguns rituais, né? Eu acho que é muito importante a gente formalizar. Por exemplo, na transição que nós fizemos, né? Nós fizemos um evento com grupos de convidados, né? Tinha bastante convidados, onde a gente deu a mensagem certa, falando que a transição estava acontecendo, né? E tendo um momento para abençoar a nova geração, para que eles pudessem seguir o caminho deles, né? Então, acho que é muito importante a gente marcar esses pontos. Poderia ser, né, uma transição numa sala de reunião de conselho, falou, agora é com você, tal, aí vai embora, né? Mas a gente tem que fazer isso de uma forma pública, não é? Porque a gente não pode criar nenhuma dúvida em ninguém, né, de que aquela transição aconteceu, né, e que é para valer, né? Eu sempre uso uma metáfora sobre casamento, né? Muitas pessoas hoje acabam se relacionando, e é muito na moda hoje, moda não sei a moda, né? Mas o costume de casar, né? De casar não, de se ajuntar, né? E não formalizando um casamento, não é? E aí, quando há um momento que a pessoa é perguntada, você é casado, né? A pessoa, ele titubeia, né? Porque, na realidade, ele... sou, né? Sou namorado, não é? Fica um momento de vacilo, não é? Agora, se você tem alguém que casou, foi para a igreja, teve uma celebração, teve uma festa, né? Ganhou presente, não é? Tem todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, não é? Quando alguém pergunta, você é casado? O cara fala, claro, eu sou casado, casei no dia tal, com a pessoa tal, não é? Na igreja tal. Então, ele não tem dúvida, não cria dúvida. Agora, quando a pessoa faz uma forma, vamos dizer, um casamento mais informal, né? Vamos dizer, às vezes fica, será que eu casei? Que eu não casei, né? O que é casamento? Né? Então, são esses momentos que a gente não pode deixar em algumas coisas, especialmente na liderança da empresa, nós não podemos vacilar. Nós temos que dizer, não, agora a liderança está com essa pessoa e ponto final, nós não temos, não é, dúvida de que porque nós fizemos uma celebração, porque nós fizemos uma transmissão, porque nós, né, fizemos tudo isso. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, né, que as transições precisam ser formalizadas. Quando eu falo formal, não é para formal no sentido assim, precisa ser realizado e declarado e visto, né? Acho que essa é uma mensagem, acho que interessante, acho para pensar, né?
Bom, eu vou entrar, e desde que a segunda geração assumiu, né, a liderança da empresa, foram 41 anos, né? Nós ficamos revezando entre nós 41 anos. No ano passado, o Grupo Jato fechou o ano com um faturamento de 4 bilhões e empregou mais de 4.700, 4.800 colaboradores, né, no fechamento do ano de 2022. Então, para quem começou com US$ 100, né, foi um avanço bastante razoável, né? Ao longo de 75 anos de história. Fala um número só para dar a dimensão, para dar entendimento de que nós estamos falando da Jato. A Jato é um grupo que predominantemente tem atividades na área de agrícola, né? Do agronegócio, mas também nós temos ações na área de plástico, nós temos em outras áreas, até na área médica, hoje nós temos um pequeno negócio que o Marco toca essa área hoje. Muito bom. Agora eu vou passar para o tema, então, da nossa palestra, da nossa conversa, né? Mais do que palestra, é uma conversa, e vai interagindo comigo à vontade, Gigi. Fica à vontade. Obrigada. A gente tem aqui algumas pessoas também que estão colocando aqui, o Gilberto colocou aqui que a família não está por trás, né? Que é uma inspiração para a comunidade empresarial, porque o Oséias tinha falado que a sucessão é a chave para perenizar o sucesso. E a família Nishimura é referência. A Bíblia veio debaixo do braço e está no coração. Está no coração e nas ações, né? Porque ontem a gente comentava sobre a importância de conhecer, mas não adianta só conhecer, precisa utilizar o conhecimento, né? Se a gente só tem o conhecimento e não sabe como utilizá-lo, não serve para nada, né? E vocês são uma família que tem essa referência, porque 75 anos, né? Com 4.800 colaboradores, nós estamos chegando perto do Dia do Trabalho, e a importância, né, dessa oportunidade de crescimento das pessoas, né? 4.800 colaboradores, 4.800 famílias, né, que a Jacto ajuda. Ajuda não, dá oportunidade, né, de se realizar através do trabalho, né? Você sabe que esse dia eu tenho falado o seguinte, né? Se é o maior impacto social que uma empresa pode promover, não é, às vezes, a doação filantrópica, essas coisas, que é muito, muito bem-vindo, na realidade, né? Mas o maior impacto social que uma empresa promove é o emprego, é o salário que que os funcionários ganham, não é? É o suporte, é o crescimento que os colaboradores vão ter, todo mundo que trabalha na empresa, elas vão aprendendo e vão crescendo, né? Então, eu acho que o fator transformação social, a gente às vezes foca numa coisa, mas a gente não pode perder de vista que o maior impacto que realmente a gente pode promover na sociedade é o próprio trabalho da empresa, que a empresa promove, não só dentro da empresa, mas também os indiretos, né, em todo lugar, né? Então, acho que é importante a gente pensar, né? Nós já trabalhamos e impactamos socialmente uma sociedade só pela existência da empresa, né? Isso é muito importante. Vocês muito mais que isso, porque Pompeia gira em torno da Jacto, né? Universidade, tudo que vocês promovem dentro da cidade. Isso foi todo um ecossistema que vai sendo, né? Vai sendo construído no tempo, né? Então, deixa eu falar, então, como empresa familiar forte com famílias fortes, entrar nesse, o tema lá da nossa conversa de hoje, empresa familiar forte com famílias fortes. Primeira coisa, eu amo a empresa familiar, eu valorizo demais a empresa familiar, porque porque as empresas que não são familiares, ela tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, de transmitir o legado, né? Porque o legado vem da onde? Ela vem normalmente de uma família, né? Mesmo as empresas que estão no mercado hoje, elas vieram de uma origem familiar, possivelmente, né? Então, e família vamos dizer, uma instituição confiável, né, para carregar os valores, né, e para levar os valores através das gerações. Eu acho que nós não conseguimos fazer isso, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente não consegue fazer isso quando a empresa não é familiar, é mais difícil, né? Então, eu amo a empresa familiar porque eu acho que é lá que a gente consegue
transmitir, né? Primeiro, consegue carregar os valores, segundo, né, viver os valores, e segundo, transmitir os valores através das gerações. E com famílias fortes, eu acho que a família é essencial, a estrutura basilar, né, de qualquer sociedade é a família. Então, se a gente não tem família forte, não adianta a gente pensar que a gente, não tendo família forte, a gente vai ter uma empresa forte, uma igreja forte, uma nação forte. Não consegue, não é? A família forte é a base de todas essas instituições, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe para que as famílias se fortaleçam, né, ao longo do tempo. E um dos maiores desafios que a gente teve foi em 91, 92, depois daquele período hiperinflacionário, né? Sabe que quando você está debaixo de uma crise muito severa, seja econômica, ela acaba, na realidade, também provocando uma crise familiar ou societária, né? E foi isso que aconteceu com a gente. 91, 92, a empresa estava realmente sofrendo as consequências de toda aquela crise que começou em 86, 87, né? E hiperinflação chegando a 2.000, 3.000% quase por ano. Até hoje eu fico perguntando como é que nós conseguimos sobreviver, viu? Falei, olha, é uma coisa interessantíssima, né? Então, depois desse período, o meu pai ficou com medo. Meu pai já tinha deixado a empresa, né? Mas ele teve medo, porque o medo dele foi de que possivelmente a gente estaria perdendo a empresa, né, por causa dessa crise prolongada, né? E então ele tomou uma ação. A gente respeita muito os velhos, né? A cultura japonesa, a gente respeita demais os velhos. Apesar do que meu pai, a gente não precisaria nem permitir que meu pai intervisse nisso, mas ele interviu e a gente acatou, né? Mas ele criou um movimento para fazer a destituição do meu irmão Giro, que era o presidente da empresa, né? E ele fez isso de uma forma desastrada, né? Ele simulou uma reunião de conselho, ele criou uma eleição que nunca tivemos, né? E isso tudo gerou um mal-estar muito grande, uma dor profunda na empresa, né? E creio que se a gente pode dizer que nós tivemos um momento em que quase tudo, né? Quase implodimos a empresa, foi nesse momento, né? E foi uma crise muito dolorosa, assim, doeu muito. Eu também fui destituído, era diretor de industrial da empresa, né? Quando o Giro foi demitido, ele era o presidente e eu era o diretor industrial. Nós dois fomos demitidos, né? E demitidos assim, sem conversa prévia, sem nada, né? Tudo. E a gente descobriu que toda essa articulação que foi feita, ela foi toda um circo armado. Nós nos sentimos realmente traídos nesse momento, porque todo mundo sabia do que ia acontecer, a gente não, né? E nós entramos e sentimos assim uma dor muito profunda. Que dor que é essa, né? Primeiro, ser destituído pelo pai, com o endosso dos irmãos, é muito difícil. É diferente você destituir um profissional que você contratou, né? É uma coisa, você agora destituir um filho, né? E com o suporte dos irmãos, foi extremamente doloroso. Eu lembro que o meu irmão, a dor foi tão profunda que ele chorava por 2 anos. A gente ainda lembrava desse acontecimento, a gente chorava, eu também chorava, né? De tanta dor, né? E a gente não é assim muito de ficar chorando, não, né? Mas a dor foi tão profunda, tão dolorosa, né? Que a gente realmente, quando lembrava daqueles fatos, né? A gente chorava, porque havia certa acusação nesse conceito, dizendo que nós éramos responsáveis pela crise, né? A crise era econômica, de fato, né? E ser destituído de uma forma assim não transparente, né? Foi tudo articulado, armado, né? A gente sentiu que puxaram o tapete da gente, a gente caiu, né? Caiu de boca no chão, na verdade, né? Mas quando a gente olha a crise, né? A palavra crise é uma palavra muito interessante, né? Tem aquele caractere japonês que fala sobre crise, que é ameaça e oportunidade, né? E de fato, nós comprovamos com muita dor de que crise realmente é uma ameaça ou oportunidade. A ameaça de a gente ter implodido a empresa, né? Isso poderia ter acontecido. Mas a oportunidade é que, diante de uma dificuldade como essa, a nossa família foi... o meu pai, nesse ponto, interviu, ele soube corrigir bem esse caminho, né?
porque a gente estava tão machucado entre nós que a gente já não conseguia mais conversar entre irmãos. E os irmãos já estavam um de cara virada com o outro irmão, né? Pela dor, tudo aquilo tinha acontecido, né? E o meu pai, percebendo que as coisas estavam feias mesmo, né? Ele falou, e agora, o que eu faço? Né? Ele não sabia o que fazer, mas ele tinha conhecido um professor japonês que tinha que veio aqui a Pompeia para visitar um ex-aluno, né? E o meu pai ficou conhecendo esse professor chamado Kojima. E aí, meu pai lembrou dele, falou, bom, de todo mundo que eu conheço que poderia talvez nos ajudar, porque era realmente um cara muito sensato, né? Muito jeitoso, vamos dizer. E aí, então, meu pai ligou para o professor Kojima lá no Japão, falou, professor, meus filhos aqui estão quebrando pau aqui, o que a gente faz, né? Será que o senhor pode vir e ajudar? E ele se propôs a vir, né? Apesar de ele não ser um consultor, não ser um especialista, ele era um CEO de uma empresa lá, né? E também professor, e aí ele topou vir para cá. E ele foi um cara assim que fala, sabe, quando a gente fala assim, que Deus enviou um anjo, né? Esse foi. Kojima inteligentemente veio, saiu do Japão, veio para cá, e ele começou a se preparar, um homem muito inteligente, né? Ele começou a se preparar no Japão para vir para a gente, falou, o que eu vou falar para essa turma aí, não é que estão em pé de guerra, né? Mas ele veio e ele se preparou, e olha que coisa mais interessante, eu falo que foi um enviado de Deus, porque olha o que ele fez quando ele chegou aqui no Brasil, primeira reunião que ele fez conosco aqui, os irmãos, né? Ele chegou e falou, olha, eu estava pesquisando um pouco lá, o que falar para vocês, e encontrei um texto, eu quero ler esse texto para vocês aqui, né? Eu acho que o texto é pertinente para vocês. Aí ele abriu o livro, né? E começou a ler o texto, né? E o texto dizia assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele leu o texto de 1 Coríntios 13, né? Um texto famosíssimo, né? Sobre o amor. E isso foi importante para a gente, né? Porque a gente sempre correlaciona amor com sentimento, né? Então, quando você está sentindo mal, você não está amando, quando você, não é? Mas aqui traz ele trouxe uma nova dimensão do amor, apesar desse texto ser muito conhecido, na realidade, quando você entra na prática, né, e fala, opa, agora isso se transforma na realidade, né? Na Bíblia a gente diz que a palavra se transformou, logo se transformou em rema, né? Que se transformou numa verdade, né? Numa coisa para ser vivida. Então, o amor é paciente. Se a gente ama, a gente tem paciência. Se a gente ama, a gente é bondoso, né? A gente não procura os nossos próprios interesses. Se a gente ama, né? A gente não guarda rancor. Se a gente ama, a gente sofre, a gente espera, a gente suporta, né? E essa foi a palavra que ele deu, né? E o último texto dessa palavra é: o amor nunca acaba. Aqui está uma coisa que é muito importante. A Bíblia, normalmente, ela é uma verdade, não é? E a gente tem que acolhê-la como verdade. O amor nunca acaba. Por mais raivoso que a gente tem, por mais que as pessoas tenham feito mal com a gente, não é? Mas ainda existe amor dentro da gente, porque na palavra diz que dentro de nós esse amor é infindável. Pode ser que você está sofrendo demais, que os seus sentimentos estão terríveis, né? Mas você pode ter certeza que a semente do amor está presente na vida de todos nós, por pior que tenha acontecido com a gente em qualquer circunstância, não é? Então, acho que isso é uma palavra muito importante, saber que o amor está lá, e agora a gente tem que fazer esse amor, né? Entrar em prática, e como que a gente pode ter paciência, como que a gente pode esperar, suportar, crer, né? Crer que vai mudar, não é? E naquela época, como diz assim, as feridas eram profundas, não é? E creio que essa palavra que ele veio, né? E creio que esse senhor nem cristão era, na realidade, mas
como pode alguém que vem lá do Japão, né, numa cultura tão distante, trazer uma palavra tão precisa para a gente, né, nesse momento? Então, isso foi quase que um bálsamo, sabe? Você dá aquela massageada um pouquinho, né? Porque isso não acabou com o nosso sentimento ruim, mas começou a trazer uma nova dimensão do que significa o amor, né? E uma coisa importante quando eu falo de família, eu falo que eu gosto da empresa familiar porque está relacionada com a família, né? A gente, como família, eu acho que existe um vínculo, né? Forte, que é o vínculo familiar, e esse vínculo, de certa forma, são os laços de amor que a gente tem, né? A gente nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, viveu na mesma casa, né? De certa forma, há um vínculo mais forte, há uma conexão mais forte, né, entre as pessoas, por causa disso aí, né? Então, aí nós começamos a trabalhar isso para superar as nossas divergências e a dor, né? Então, é muito importante entender que amor não é um sentimento puro, né? Mas que é também, né? Uma atitude, né? É uma crença, na realidade, né? De que o amor é um mandamento, né? Na realidade, falando verdade, né? O Evangelho de Jesus fala que existem duas coisas mais importantes relacionadas com os mandamentos, é amar a Deus e amar ao próximo, né? Então, basicamente, a Bíblia fala só sobre amor, não é? Então, acho que o amor é que deve ser prevalente, né, nas nossas coisas aqui. E, de fato, o amor prevaleceu. Entre nós conseguimos consertar entre nós, né? A história é muito longa, né? Tem muitos detalhes, mas eu não posso ficar entrando em todos os detalhes, então eu vou pular para entrar agora, né? Nós conseguimos passar pelo teste, e o que aconteceu é o seguinte, né? Que, como diz, crise, ameaça, oportunidade, nós conseguimos vencer a ameaça, né, da implosão, tivemos o benefício da oportunidade de vencer todas essas coisas. E o que aconteceu, de fato, é que essa crise fortaleceu a relação familiar nossa. Nós ficamos mais fortes como família, né? Então, no fim, bendita crise, né? Eu falo que essa crise foi ótima, não foi nada ruim, foi dolorosa. É a crise junto com a providência divina, né? Porque mandar o Kojima lá do Japão, né? Kojima ou Kojima? Kojima. Kojima, lá do Japão. E feito você falou que talvez nem cristão fosse, né? Porque vocês não tinham certeza dessa convicção dele, ou tinham? Ele era, não sei. Não tinha, não. Eu acho que não era, né? Eu nunca consegui. Mas veio com Coríntios 13 ali na boca, né? Trazendo essa mensagem do amor, né? E que é sempre o melhor caminho, né? E falando nessa mensagem do amor também, como é que isso se extrapola para o lado dos stakeholders e dos colaboradores? Como é que esses valores familiares, né? Esses valores que vocês têm tão fortes, porque ter estes valores dentro de vocês é que fez com que essa mensagem que o Kojima trouxe ecoasse. Porque se vocês não tivessem esses valores, ele ia falar e ia dar em nada, né? É verdade. Você sabe que eu vou até não estar aqui no meu script aqui, mas o Ricardo Guimarães, né, que vocês conhecem, né? O Ricardo Guimarães, ele conheço, foi não, ele é meu nosso. primo irmão, Ricardo Guimarães. Primo irmão, né? Então, filho da irmã do meu pai. Então, aí nós contratamos ele para nos ajudar a preparar a Jato para os próximos 20, 30 anos pela frente, né? E ele veio, e uma das coisas que nós chegamos é que nós temos os nossos valores muito sólidos. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso, né? Mas aí ele veio para trazer um fundamento um pouco mais profundo para que a gente nos preparasse para os próximos 20, 30 anos, né? E nós discutimos em família por muitas reuniões, e ao final de tudo, nós chegamos à conclusão que a filosofia da família Nishimura está alicerçada no amor. A filosofia é com amor. É interessante, né? Então, a partir daí, nós temos que desenvolver agora todo um conteúdo em cima do amor, mas o amor... é muito estranho chegar numa empresa que o fundamento e a sustentação dessa empresa está fundamentada em cima do amor, né? Tá até meio estranho
E o Ricardo até perguntou, é isso mesmo que vocês querem mesmo? Acho que nós vamos nesse caminho sim, né? Acho Então, que é muito interessante. nas famílias empresárias não é tão estranho, né, Jorge? Eu acho que é uma coisa um pouco mais usual, né, a estar alicerçado sobre o amor, e é isso que faz a perpetuação, né, das empresas, né? Bom, e acho que eu vou falar de três coisas, né, que é importante para a gente com relação a isso, né? O amor é uma questão, mas tem a questão do perdão também, né? É bem interessante quando você lê uma versão bíblia, diz assim, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É. E na outra versão perdoa as nossas dívidas e assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é a oração que Jesus deixou para todos nós ficarmos orando, né? Com frequência, né? E frequentemente a gente está orando assim, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou na outra versão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, o perdão é um assunto extremamente essencial, né? Para a sobrevivência. Eu falo que esse ingrediente, existe o ingrediente do amor, existe o ingrediente do perdão e do arrependimento. O arrependimento, a gente também tem que saber que tem que rever os nossos erros e reconhecer os nossos erros, porque senão não tem esperança, né? Então, eu acho que são três coisas que, quando a gente fala, puxa vida, nós estamos falando de empresa, aqui está falando, né? E nós estamos falando de amor, de perdão, de arrependimento, né? Mas, gente, se não tiver isso, a família não continua, porque justamente por aí que as famílias acabam fracassando, né? As empresas fracassam, as empresas familiares fracassam justamente porque não conseguem resolver esse problema, né? Ou que não consegue amar, ou que não consegue perdoar, ou não consegue arrepender, né? Então, acho que são assuntos assim que é extremamente relevante para a gente colocar, porque não, a maior parte, assim, 90% das empresas não consegue chegar até a terceira geração. 2/3 desses 90% é por causa de briga familiar, por falta de entendimento familiar, né? Então, é muito importante a gente, por isso que eu estou usando esse meu tempo maior aqui para falar sobre isso, né? Bom, deixa eu ver aqui para onde que eu vou agora, né? Nós estamos aí com o horário já bem apertado, Jorge. Nós já somos 8h52. Se você puder ir, nós temos aqui várias colocações, mas nenhuma pergunta assim, todas colocando muito a importância, né, desse legado, né, do seu pai, e quando você fala do perdão também. Tá, deixa eu colocar só em prática, né? Às vezes a gente tem que falar como é que é a prática de tudo isso, né? Algum tempo atrás, eu ouvi pela primeira vez um termo chamado assim, empresa familiarmente responsável, né? A gente tem empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, né? E aí aparece a empresa familiarmente responsável. Esse termo veio lá da Espanha, Portugal, né? Que eles que começaram a falar sobre isso. E para nós, como somos uma empresa familiar e a gente realmente valoriza a família, então, a partir dessa consciência, nós criamos aqui em Pompeia o Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura. Chieko Nishimura é o nome da minha mãe, né? E o objetivo era de também oferecer aos nossos colaboradores e às suas famílias esses conceitos que nos ajudaram a fortalecer a nossa família, né? A família Nishimura foi fortalecida, né, ao longo do tempo por tantas coisas, né? Então, nós criamos uma escola, né? É uma escola chamada IDF, Instituto de Desenvolvimento Familiar, com o objetivo de também dar conhecimento, né, para os nossos colaboradores e também os familiares. E hoje nós abrimos até para a sociedade também, para a comunidade, né? E dentro desse instituto a gente dá, então, educação familiar, né? Você sabe que a gente tem a escola para tudo, né? Escola para qualquer coisa, mas quando você fala de escola para a gente ser um bom marido, escola para ser um bom pai, escola para saber administrar a economia doméstica, até que isso aí tem agora, né? Escola para você ser um homem, escola para você ser uma mulher, né? A escola para você conseguir relacionar pais e filhos, né? Tudo isso
a gente não tem, na realidade, na nossa sociedade. Então, nós criamos um instituto para poder oferecer tudo isso, né, para os nossos colaboradores, porque a gente entende que empresa familiar forte precisa de famílias fortes. E quem são as famílias fortes? Aí nós estamos tratando das famílias dos nossos colaboradores. Então, nós hoje subsidiamos, né, cursos, diversos cursos para os colaboradores, para as famílias dos colaboradores, para que a família deles se fortaleçam, né, através desses ensinamentos. É uma escola mesmo, uma escola de educação familiar, né? E o que a gente pensa sobre isso, né? Que quando a gente oferece um curso como esse, a gente está trazendo ao indivíduo uma harmonia interior, não é? Um bem-estar interior. A gente está ajudando as pessoas a resolver conflitos, né? A gente está ajudando as pessoas a ser mais felizes, porque a família vai bem, né? E para a empresa, de certa forma, o que implica uma pessoa equilibrada, feliz, não é? Certamente a gente vai eliminar acidentes, com certeza, né? Pessoas que estão com a cabeça quente provocam mais acidentes, né? A gente vai reduzir rotatividade, que hoje é um problema que a gente tem na sociedade, né? As pessoas estão de bem, ele não precisa sair do emprego, ficar saindo e procurando outras coisas. Muitas vezes ele está num lugar que ele gosta e é bom, né? E eu acho que ele também vai ser mais produtivo e ele vai também crescer profissionalmente mais, né? Então, a gente acredita que a gente não faz essas coisas para ter benefício para a empresa, mas a gente faz para ter benefício para os colaboradores, mas a gente tem plena convicção, né, de que esses benefícios voltarão para a empresa em forma de produtividade, em forma de melhor qualidade, né, melhor atendimento e melhor tudo, né? Dentro dessa escola hoje, nós temos basicamente em torno de 2.000 matrículas por ano, 2.000 pessoas, 2.000 matrículas não significa 2.000 pessoas. Tem gente que gosta de fazer um curso, 2 cursos, né? Às vezes até mais do que 2 cursos por ano. Então, nós temos 2.000 matrículas por ano, né? E desde que nós criamos esse projeto em 2015, mais de 12.000 matrículas nós tivemos aqui. 12.000 matrículas para uma cidade de 22.000 habitantes já começa a ser bastante relevante, né? E para a empresa que tem aqui quase 5.000 funcionários também é relevante, né? Mas a gente tem expandido nossa ação também para a sociedade. E só finaliza agora, só para dizer que o trabalho que nós fizemos, esse é um trabalho meio que pioneiro, eu acho, né? Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha feito um trabalho semelhante a esse, de criar uma escola para educação familiar, e nós somos premiados, né, pelo IFFD, International Federation for Family Development. É uma organização global, acho que vocês até conhecem até, e que eles premiam todos os anos um país que tem ações que favorecem o fortalecimento da família. Nesse ano aqui, a premiação foi em fevereiro, a Eslovênia foi premiada, né? E uma organização, né, entre os 70 países de que eles estão presentes, eles escolhem uma organização entre 70 países, né? Escolhem para homenagear uma dessas organizações, e o Instituto de Desenvolvimento Familiar foi homenageado desse ano, né? E ela ganha uma relevância interessante, porque o IFFD é uma organização que tem relevância global, porque eles têm um assento permanente como consultor, né, dentro da ONU. Eles são consultor das questões sociais, familiares dentro da ONU, né? Então, nós recebemos esse prêmio lá dentro das instalações da ONU, e eu fiquei muito feliz, né? A gente nem sabia, nós nem conhecíamos essa organização, mas nós fomos contemplados com esse prêmio. Bom, assim eu termino a minha parte aqui, tem um monte de coisa para falar ainda, mas já acabou o tempo, né? Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. Acho que a gente tem aqui um monte de coisas que poderiam ainda ser faladas, né? E como inspiração, né? Principalmente sobre a responsabilidade das empresas, né, nesse impacto social, né, no impacto no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida, na realização das pessoas através do trabalho. Eu acho que não tem outro caminho de realização que não seja através do trabalho, né? É assim que a gente pode complementar, né, e sermos complementares da obra de Deus. E agradeço aí, o Jorge, por essa sua excelente apresentação, pela sua disponibilidade
e se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu e que vocês gostariam que fosse apresentada, né? Escrevam para adcesp@dcesp.org.br, que a gente encaminha para o Jorge e vamos responder. E dizer que, gentilmente, o Jorge vai nos brindar, né, Jorge, com alguns livros de vocês, olha aí, né? Então, nós vamos fazer o sorteio e depois a gente manda para vocês. Da semana passada, do último café da manhã, foram dois livros, e agora nós vamos fazer, o Jorge vai disponibilizar 2 que são do Caminhos e Legados, né, da escritora Marília Camargo César, e 2 exemplares, esse daí, né, e 2 exemplares que foram escritos por ele sobre valores, né? Então, obrigada aí por mais essa generosidade, Jorge. E assim a gente pede que o Padre Valdeir faça aí, conseguiu entrar, né? Pare um pouquinho aí para poder nos dar uma bênção, para a gente poder encerrar. E, Adalberto, não sei se você gostaria também de agradecer o Jorge. Quero agradecer, sim, Jorge, e dizer que nós ficamos sabendo um pouco mais sobre a Jato em 2015. Em 2015, nós tivemos uma palestra brilhante com o Marco Antônio Ribeiro. Ele esteve aqui conosco, falou dos valores, foi uma apresentação fantástica. Então, assim, parabéns, te agradecemos demais. Foi formidável aí os teus conceitos, a tua filosofia, e assim, para nós é um aprendizado muito grande, muito grato mesmo, de coração, nossa gratidão. Padre Valdeir, consegue falar? Acho que eu consigo. Jorge, que belíssima experiência, a família de vocês, o testemunho de vocês. Que Deus continue iluminando vocês nessa missão, porque não deixa de ser uma missão, né, quando a gente coloca as coisas tudo nas mãos de Deus e deixa Ele conduzir a nossa vida e os nossos negócios, né? Então, é sempre um momento de graça, um momento de bênção mesmo. E vamos rezar, então, Pai Nosso, e eu vou dar a bênção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja, né? Eu estou indo para Aparecida, estou na estrada. Que Deus, Nossa Senhora proteja a todos nós. Fiquem com Deus, um grande abraço. Amém. Obrigada, Padre Valdeir, obrigada pelo seu esforço em participar. Nós já tínhamos anunciado que você estava indo para Aparecida rezar por nós, né? Então... Com certeza, pode contar. Obrigada. E obrigada mais uma vez, Jorge. Obrigada a vocês todos que nos assistiram. Agradecer o Urico também, que nos fez o convite ao Jorge. Muito obrigado. E dizer que estamos aí, a família empresária que eu te falei do Roquete estava lá em Portugal. Você citou aqui algumas vezes Portugal, Espanha, e o José Roquete está nos acompanhando, uma família empresária aí, produtor dos vinhos maravilhosos, né, Adalberto? Sim, muito bom. E está aí nos acompanhando. Muito obrigada a todos que nos assistiram, desembargadora Maria Cristina Mattioli e todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã muito inspiradora. Obrigada, até o próximo Café da Manhã com Carlos Alberto. Tchau, tchau.